Olá, hoje eu vim falar sobre um outro transtorno de neurodesenvolvimento que se tornou muito conhecido devido ao grande aumento de casos em nossa sociedade, que é o transtorno do autismo, né? Então, o que a gente precisa saber sobre o autismo, né? Você precisa saber primeiramente que ele é dividido em 3 níveis, tá? E ele tem suas características e suas comorbidades. Então vamos começar com seus 3 níveis, para que vocês consigam discernir melhor como funciona a questão da aprendizagem e a questão da socialização. Vamos lá. O primeiro nível é um nível leve, que a gente conhece como espectro autismo. A criança tem menor comprometimento cognitivo, menor comprometimento motor, menor comprometimento com a fala. Então quer dizer que essa criança tem maior autonomia, ela socializa de uma forma melhor, ela tem maior retenção de conhecimento, ela consegue executar atividades diárias práticas como colocar uma roupa sozinho, perceber que em alguns momentos ela precisa ter um comportamento diferenciado. Então, é uma criança que, com relação à aprendizagem, ela vai se sair melhor, ela vai ter uma postura melhor, a retenção de conhecimento, assim como a questão social. Então, ela consegue passar por essas questões de uma forma mais suave, porque ela tem essa maior compreensão, certo? Já o nível moderado, a gente já está falando de um nível com maior comprometimento, né? Tanto cognitivo, como a fala, como a questão motor. Nesse nível, a gente já pode perceber a ausência da fala, tá? Geralmente, essa criança com um grau de autismo moderado, ela pode ter, sim, ausência da fala, o que atrapalha muito, dificulta muito a questão da socialização e a questão da aprendizagem, né? Porque aí as suas atividades já precisam ser muito mais concretas, tá? Não quer dizer que o primeiro nível não precisa ser, mas esse nível em específico ele já precisa ter mais adaptações, a criança precisa de mais estímulos para alcance do conhecimento, para alcance da aprendizagem. E a questão da fala também, como eu falei, da socialização, ela precisa de um mediador escolar, provavelmente ela vai precisar de alguém que esteja com ela em sala de aula, fazendo essa ponte entre os colegas de sala de aula, os professores, né, a questão da aprendizagem. Então a gente precisa focar muito nessa questão e tá sempre interligando esses 3 itens, que é o cognitivo, o motor e a fala. Tá? O terceiro nível é um nível muito mais complicado, que a gente conhece como autismo clássico, né? Ele já é bem severo, o comprometimento da fala, do cognitivo, né? Do motor é muito maior, é uma criança mais dependente, é uma criança que tudo que envolve a sua vida cotidiana, sua vida escolar, sua vida prática, ela precisa ser muito bem adaptada, concreta ao máximo possível, mais acessível ao conhecimento proximal. A gente precisa sempre lembrar disso. E as questões de aprendizagem, como eu falei, precisam ser muito bem adaptadas. Então aí a gente vê um caso muito mais específico, muito mais minucioso, que precisa ser muito mais trabalhado. Tá? Eu acho que eu consegui deixar bem claro esses 3 níveis. Quando a gente for para as características, vocês vão começar a encaixar melhor o conhecimento de vocês. Vamos para as características. A primeira característica que eu queria deixar claro é o atraso de linguagem. Então, a partir do primeiro ano, você começa a ver que a criança já não tem um balbucio, você não vê nenhum sonzinho, né, realizado por essa criança. Vai chegando 1 ano e meio, 2 anos, essa criança ainda não está falando. Então, a partir do primeiro ano, a criança já está apresentando esse atraso de linguagem. Procura um especialista, né? Outra coisa muito importante é a colalia. Olha essa criança que tem, né, a presença da fala, ela começa a repetir frases. Por exemplo, a criança assiste um desenho, ela consegue gravar uma fala inteira de um personagem, tá? E aplicar essa fala num momento que não tem significado. Por exemplo, se você fizer uma pergunta para ela, vamos supor, Maria, você foi ao banheiro? Ela vai repetir a frase do desenho, ela não vai repetir a sua pergunta. Então a gente começa a perceber, né,
a presença da ecolalia. Ou um outro exemplo também, às vezes você pergunta à criança, você está com sede? Ela vai repetir, ela vai olhar para você e vai repetir, você está com sede? Ela não consegue te dar uma resposta, ela não consegue manter um diálogo. Então você percebe aí novamente a presença da ecolalia, que é a repetição de frases de desenhos, de imagens, de filme, ou alguma conversa anteriormente realizada com ela e por outro adulto, ela vai repetir naquele momento que ela for fazer um diálogo, né? Agora a gente precisa falar uma coisa muito importante, que é a questão da estereotipia. Priscila, o que são estereotipias? Estereotipias são movimentos de autoestimulação. Como assim autoestimulação? O cérebro autista, do autista, ele não tem um filtro. Então, como o nosso, a gente consegue prestar atenção em alguma questão de aprendizagem, ou seja, outra questão do dia a dia, e consegue deixar de lado as questões que estão ocorrendo ao nosso redor. O autismo não, ele recebe todas essas informações ao mesmo tempo. Então, essa autoestimulação é uma forma de se acalmar, né? Tentar filtrar todas as informações. Então, essa autoestimulação, como que ela ocorre? Geralmente, essas crianças procuram objetos que têm movimentos circulares. Por exemplo, a hélice de um ventilador, a roda de um carrinho, quando está em movimento, ela remete, né, movimentos circulares. O que faz um autista ficar ali é a tentativa de se acalmar. O que a gente não pode deixar é que isso ocorra o tempo todo, porque ele acaba não interagindo, porque se você deixar, ele vai ficar naquela autoestimulação o dia inteiro. Outra autoestimulação que também acontece muito, quando a criança não está focada em movimentos circulares, ela está focada em movimentos retos. Ela vai e volta na mesma direção, exatamente na mesma linha, ou de um ponto a outro exatamente reto. Ou, por exemplo, ela pode pegar algum objeto, como essa caneta, colocar na frente dos seus olhos e fazer esse movimento seguindo com os seus olhos, olha. E ela pode ficar fazendo isso, como eu falei, o dia inteiro. Uma coisa também que é muito importante falar, a questão abstrata, como eu já falei anteriormente, né? É bom reforçar. O autista, ou a pessoa com autismo, ela não faz abstração, ela não entende questões abstratas. Se você falar para uma pessoa com autismo que vai chover canivete, ela vai acreditar que vai chover canivete. Então, algumas questões diárias que nós temos, né, o hábito de fazer, né, essas questões abstratas, falas com entendimentos abstratos, cuidado, não faça. Procure usar comandos simples, vá ao banheiro, pegue o copo com água, né? Pegue o papel do chão. Não utilize muitas falas para que essa criança consiga absorver exatamente o comando certo, um comando objetivo, tá bom? Eu já falei sobre a questão da aprendizagem, nós já falamos sobre a questão da abstração e eu queria falar agora sobre a questão da comorbidade, né? Priscila, as pessoas me perguntam muito o que é comorbidade. A comorbidade nada mais é do que um transtorno acoplado a outro. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down, elas podem ter autismo? Podem. Você percebe aí a presença de dois transtornos junto com o outro. Geralmente, no transtorno do espectro autismo, a gente vê muito crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, né? Então, a gente precisa perceber por quê. Acontece, as pessoas acreditam que não, ele é só autismo, não pode ter outro transtorno. Sim, pode ter. E como é que isso é identificado? Através de vários exames, testes psicológicos, psicopedagógicos, avaliação escolar. Então tem toda uma equipe interdisciplinar para fechar esse laudo. É um laudo mais complicado de ser fechado, sim, porque são dois transtornos dentro de um, né? E o que torna um pouco mais difícil o tratamento. Então, se você começar a perceber questões diferenciadas dentro do seu filho, que já tem autismo, que você tem um laudo fechado, é muito importante que você procure um especialista, explique essas características que você perceba de um pouco diferenciada do que é o hábito dele, né? Para que a gente consiga fechar um laudo com qualidade. Então, essa é a dica de hoje, a explicação sobre o autismo, que eu espero que vocês tenham entendido, as divisões aí para que vocês consigam compreender um pouco mais a fundo a questão clínica de entendimento sobre o transtorno. E quem não conhece nosso canal, se inscreve. Se você não curtiu, curta, compartilha e um beijo.